A guerra no Oriente Médio se expandiu ainda mais, e isso pode se tornar uma catástrofe para o mundo inteiro, embora pela primeira vez eu possa dizer: Trump falou, Trump fez. Lembre-se, na terça-feira ele ameaçou ao vivo na Fox News que na próxima semana, cito, nós vamos destruir todas as usinas de energia deles, vamos destruir todas as pontes deles, se eles não se sentarem à mesa de negociações. Então ele não esperou até a próxima semana. E nesta noite, na sexta noite consecutiva de ataques, a aviação americana bombardeou pontes no sul do Irã, tanto rodoviárias quanto ferroviárias, isolando o principal porto do país, Bandar Abbas, das estradas que levam a Teherã. E o Irã, pela primeira vez na guerra, admitiu ataques à sua infraestrutura energética. O Ministério da Energia praticamente implorou aos moradores das províncias do sul do Irã que economizassem energia. O Comitê de Eletricidade, embora os Estados Unidos não relatem ataques à infraestrutura energética. E Teherã respondeu a tudo isso, e de uma forma como nunca havia respondido antes. Mísseis foram lançados contra 7 países de uma só vez e pela primeira vez a Síria foi atingida. Mas o pior está acontecendo nos bastidores. O Irã já deu ordens aos Houthis do Iêmen para se prepararem para fechar o estreito de Bab al-Mandeb, no Mar Vermelho. Os mísseis já estão posicionados e o grupo só aguarda a ordem. Nesta edição, um panorama completo da escalada nos últimos 48 horas, declarações de ambos os lados na íntegra, ameaças pessoais a Donald Trump por parte do Irã e uma resposta sóbria à pergunta: para onde tudo isso está indo? Meu nome é Alexei Petit. Vamos discutir esse assunto juntos, mas antes peço que se inscreva neste canal do YouTube. Estamos chegando à marca de 300 mil inscritos, ficarei pessoalmente grato pela sua inscrição. Então vamos começar pelos ataques americanos, porque esta noite os Estados Unidos chegaram a um novo nível. Observem a lógica dos alvos. Os Estados Unidos bombardearam pontes esta noite na província de Hormozgan. Os ataques atingiram a cidade de Bandar Kamir, na costa do Estreito de Hormuz. E aqui está o detalhe-chave. Os ataques às pontes rodoviária e ferroviária, ao que tudo indica, têm como objetivo cortar Bandar Abbas, ou seja, o principal porto do Irã, das estradas que levam às regiões centrais do país e depois a Teherã. Outras rotas ainda estão abertas, mas os ataques americanos podem se expandir, potencialmente interrompendo tanto o transporte de cargas militares quanto o abastecimento de mercadorias para a população de 90 milhões de pessoas do Irã. De certa forma, isso, aliás, lembra a tática das forças de defesa da Ucrânia, que atacam justamente a logística dos russos na retaguarda. A essência da estratégia dos Estados Unidos agora é a seguinte: a América começou a cortar o Irã em pedaços, logisticamente falando. Não estão bombardeando fábricas nem radares, mas sim isolando, por exemplo, o principal porto do país, separando-o da capital e cortando a logística. Ou seja, até pode chegar mercadoria a esse porto, mas não dá para entregá-la, pois as pontes foram destruídas. Isso já é uma guerra contra a infraestrutura do país como um todo. Além disso, naquela mesma noite, depois do ataque, a torre de controle do porto de Chabahar, na costa do Golfo de Omã, explodiu. Além disso, a infraestrutura aeroportuária danificada, as redes de telecomunicações e as ferrovias. E então, o chefe do Pentágono, Pete Hegseth, não se conteve e até postou pessoalmente em uma rede social uma foto da torre desabando em Chabahar. E com orgulho, como um troféu, um verdadeiro troféu. Olhem só. Nós destruímos a torre de controle civil que gerencia justamente aquele porto. Em Teherã, sinalizam algo diferente. Este é um ponto crucial, mais importante que todas as pontes destruídas. O Irã reconheceu pela primeira vez os ataques à infraestrutura energética, embora os americanos ainda estejam em silêncio sobre isso. O Comando Central dos Estados Unidos não declarou ter realizado ataques à infraestrutura energética. Mas o Ministério da Energia do Irã hoje fez um apelo aos moradores das províncias do sul para reduzirem o consumo de eletricidade, explicando que essas regiões estão atualmente enfrentando calor extremo e, atenção, ataques à infraestrutura energética. E só imagine, as autoridades do Irã, por exemplo, pedem aos seus cidadãos no sul para desligarem os aparelhos de ar-condicionado em um calor de 40 graus porque supostamente as usinas de energia estão sendo atacadas. De acordo com os dados iranianos, os ataques americanos já mataram mais de 35 pessoas e mais de 300 ficaram feridas, e na sexta-feira esse número aumentou. Agora, a resposta do Irã, e nesta noite ela foi de uma escala sem precedentes. O que só prova que cada lado está apenas ampliando essa guerra.
Segundo relatos da manhã de sexta-feira, medidas defensivas contra mísseis e drones iranianos tiveram que ser tomadas imediatamente por Bahrein, Iraque, Kuwait, Omã, Catar, Jordânia e, pela primeira vez, até mesmo pela Síria. Ou seja, atenção, 7 países sob ataque do Irã em uma única noite. Isso é uma clara expansão, uma ampliação da geografia desses ataques. Na noite anterior, pela primeira vez nesta fase de escalada, a Jordânia foi atacada, e agora também a Síria. Vamos passar pelos principais pontos. O Catar, e isso é especialmente cínico, porque Doha, durante toda a guerra, foi o principal mediador entre Washington e Teherã. Lembro que em Doha se escondiam, por exemplo, os líderes do próprio movimento Hamas na faixa de Gaza. E, de modo geral, o Catar sempre foi um ponto de passagem para todos esses terroristas. O Ministério da Defesa do Catar relatou a interceptação de um ataque com mísseis, enquanto o Ministério do Interior informou que uma criança ficou ferida por estilhaços do míssil interceptado. O Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica, por sua vez, relatou a 15ª onda de ataques contra a base aérea americana de Al-Udeid e afirmou ter destruído um radar de detecção de longo alcance e vários aviões-tanque estratégicos dos Estados Unidos. Se confirmado, será uma grande perda para os americanos. E na Jordânia, o exército informou sobre a interceptação de 3 mísseis iranianos, Bahrein. Segundo o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, alvos militares americanos em Jufair foram atacados. E a grande notícia desta noite, Síria. O Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica declarou que atacou forças americanas na base de Atanf, no sudeste da Síria. Segundo a agência Tasnim, chamou isso de retaliação aos ataques mortais dos Estados Unidos contra o Irã. Aliás, esse é o primeiro ataque direto do Irã, especificamente em território sírio, em toda a guerra. E é evidente que a geografia desta guerra se espalhou para mais um país. Aqui, na verdade, começou uma certa confusão de informações, porque fontes militares sírias declararam à AFP que, na verdade, não houve ataque em Atanf. Segundo outras informações, os americanos já haviam retirado as tropas dessa base ainda antes, no início de 2026, então, consequentemente, não houve danos nem vítimas. Ou seja, os iranianos talvez tenham bombardeado com pompa uma base vazia. Mas o fato político permanece. Teherã declarou que agora está atacando também a Síria. Como justificativa para a campanha, Teherã apresenta o seguinte: ele afirma que está mirando em alvos americanos na região, insistindo que Washington usa suas bases nesses países como plataformas para ataques contra o Irã, e a retórica é extremamente dura. A seguir, vou citar o comando de Qatam al-Anbiya. Não permitiremos que a América, uma força externa de fora da nossa região, interfira nos assuntos do Estreito de Hormuz. Se suas últimas ameaças, incluindo ataques à infraestrutura iraniana, forem realizadas, aqui se refere a Donald Trump, toda a infraestrutura na região será destruída por poderosos ataques das forças iranianas. Como você ouviu, toda a infraestrutura da região. Essa é uma ameaça direta. Não aos Estados Unidos, aliás, mas a Dubai, Doha, Riad e, na verdade, a todos que estão por perto. E hoje, novamente, explosões foram ouvidas em Dubai. Além disso, os ataques iranianos danificaram uma usina elétrica e uma instalação de dessalinização de água no Kuwait. Em particular, o Ministério de Eletricidade, Abastecimento de Água e Energias Renováveis do Kuwait informou que, como resultado dos ataques iranianos, ocorreu um grande incêndio em uma das usinas elétricas, o que levou à paralisação de parte das unidades geradoras e causou sérios danos à instalação. O fogo foi extinto e as autoridades se preparam para iniciar os reparos, pedindo que a população economize energia. O principal é que um dos equipamentos de dessalinização foi danificado pelo bombardeio. Instalações desse tipo atendem a 90% das necessidades de abastecimento de água do país, ou seja, o Irã já começou a atacar a infraestrutura crítica. Mas ainda assim, o Irã ainda não jogou sua última carta, mas com certeza já a tirou do baralho. A Reuters, citando 3 fontes, em particular 2 altos funcionários iranianos e um regional, escreve: o Irã pediu ao movimento Houthi do Iêmen que estivesse pronto para fechar o estreito de Bab al-Mandeb, a porta de entrada para o Mar Vermelho, caso os Estados Unidos ataquem a infraestrutura energética iraniana. Bem, em primeiro lugar, isso já não é mais uma ideia rabiscada em um guardanapo, como se costuma dizer. Segundo as fontes, a questão foi discutida pelo Irã. Ela foi discutida no nível da liderança da República Islâmica do Irã e transmitida aos Houthis.
Em segundo lugar, tudo já está pronto. Uma fonte próxima aos Houthis informou que o grupo concluiu os preparativos para ataques à navegação, posicionando mísseis e drones perto do estreito, nas alturas do Iêmen, acima de Hodeida e do Golfo de Aden, e está aguardando a ordem. E em terceiro lugar, a decisão mais significativa sobre quando exatamente fechar o estreito de Bab el-Mandeb será tomada por representantes da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, que já estão no Iêmen. Ou seja, como se costuma dizer, o interruptor não está nas mãos dos Houthis, o interruptor está nas mãos dos generais iranianos em solo iemenita. Aliás, lembram que na semana passada a Arábia Saudita bombardeou o aeroporto de Sana para impedir o pouso de um avião que vinha direto de Teherã e então ele acabou pousando em Hodeida. Por isso não está descartado que justamente nesse voo estavam aqueles mesmos representantes, Guarda Revolucionária. Já analisamos isso nos episódios anteriores, mas vou lembrar os números, pois eles decidem tudo. O Estreito de Hormuz está fechado desde fevereiro. O único caminho alternativo para a Arábia Saudita é o oleoduto leste-oeste até o porto de Yanbu. O porto de Yanbu fica no Mar Vermelho. Aqui está. E até 75% de todo o petróleo saudita é exportado diretamente de lá pelo Estreito de Bab el-Mandeb. Ou seja, se fechar a segunda porta, quero dizer, o Estreito de Hormuz está fechado, agora só resta o Bab el-Mandeb. E então, o maior exportador de petróleo, a Arábia Saudita, não terá mais nenhuma saída para os compradores. Sim, os dois estreitos estarão nas mãos do Irã. Qualquer ameaça ao Mar Vermelho corre o risco de agravar terrivelmente a crise energética global e destaca o quão explosiva é essa nova escalada da guerra. E agora tente juntar todas essas peças. Trump declarou na terça-feira que na próxima semana os Estados Unidos começarão a bombardear as usinas elétricas do Irã. O Irã já na quinta-feira declarou que se atacarem as usinas elétricas eles vão fechar o estreito de Bab el-Mandeb. Estados Unidos atacam pontes na madrugada de sexta, mas não é certo que tenham atacado o setor de energia. O Irã, em resposta, ainda não fecha o estreito de Bab el-Mandeb, mas pela primeira vez ataca a Síria. Além disso, o ataque foi realizado contra 7 países de uma só vez. Isso é uma clara evidência de que os iranianos definitivamente possuem mísseis. Embora, lembro que Donald Trump se gabava de já ter destruído tudo há muito tempo. E vale destacar separadamente as ameaças pessoais das autoridades iranianas a Donald Trump. Primeiramente, no centro de Teherã, na Praça da Revolução Islâmica, na quarta-feira, havia um outdoor com a imagem de Donald Trump deitado em um caixão e a inscrição, cito literalmente, "We kill Trump", ou seja, nós vamos matar Trump. E depois a coisa fica ainda mais pessoal. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Araghchi, afirmou em carta ao Conselho de Segurança da ONU que todas as bases, instalações e ativos das forças hostis na região devem ser considerados alvos militares legítimos. Todos os ativos, a formulação é vaga de propósito e há um precedente assustador para isso. Na fase de março da guerra, lembro que mísseis e drones iranianos já atingiram Dubai. Naquela época foram atingidos o aeroporto de Dubai, o porto de Dubai, os hotéis Burj Al Arab e Fairmont Palm, naquela famosa palmeira artificial no mar. Agora lembre-se de quem são os arranha-céus, os clubes de golfe e as torres em Dubai e no Golfo Pérsico. Sim, é a Trump Organization. E hoje os iranianos já declararam publicamente que, se Trump não parar, eles estão prontos para começar ataques justamente contra os imóveis da Trump Organization na região do Golfo Pérsico. E até divulgaram uma lista dos primeiros alvos. Aliás, até Dubai já está sentindo as ondas dessa informação. As autoridades do Emirado hoje foram obrigadas a desmentir oficialmente as fake news sobre explosões no centro e perto desses mesmos imóveis da Trump Organization, ameaçando com processos criminais quem espalhar essas informações. Ou seja, o pânico já é uma arma por si só, e na primeira onda de ataques, Dubai já chegou a esvaziar. Ficou vazio por pouco tempo, então agora, ao lançarem ondas de pânico, tentam novamente fazer as pessoas deixarem Dubai. Agora vamos falar sobre para onde tudo isso está levando. Olhem para a estrutura que está se formando. A trégua temporária acabou de vez. Pronto, já faz tempo que não existe mais nenhum memorando. O Estreito de Hormuz está fechado pelo Irã. Os Estados Unidos impuseram um bloqueio de retaliação aos portos iranianos. E nesta noite, os militares americanos até abordaram o petroleiro Ven Yal. E na costa de Omã, mais um navio foi atingido pelo Irã. Preços do petróleo sobem gradualmente. Ambos os lados se atacam pela sexta noite seguida.
E nenhum dos lados sinaliza publicamente estar pronto para voltar à mesa de negociações. E a escada da escalada, a partir daqui, fica assustadoramente nítida, degrau por degrau. O primeiro degrau já foi ultrapassado nesta noite. São as pontes, a logística e os primeiros ataques reconhecidos à infraestrutura energética. Novamente, o Irã afirma que já houve ataques à infraestrutura energética enquanto os americanos seguem em silêncio. O segundo degrau são justamente aqueles ataques em grande escala às usinas elétricas que Trump anunciou para a próxima semana. O terceiro degrau, automaticamente, é a ordem do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica ao Iêmen para que os Houthis iemenitas comecem a fechar o estreito de Bab al-Mandeb. E é nesse terceiro degrau que estaremos na situação mais difícil. Por enquanto, estamos apenas no primeiro degrau, mas os Estados Unidos já começaram a passar para o segundo. Existe alguma chance de sair desse caminho? Existe, e ela também é visível. Trump agora está sinalizando para a diplomacia. Paquistão e Catar continuam atuando como intermediários. O Catar, mesmo sob mísseis iranianos, ainda assim não abandona o papel de mediador e oficialmente nega ter concordado com ações militares contra o Irã. Ou seja, Doha continua sendo esse polo da diplomacia. Canais diplomáticos seguem ativos. O problema aqui é outro. Ambos os lados agora acreditam firmemente que mais um golpe e o inimigo certamente vai ceder. Trump acredita que pontes e usinas elétricas farão Teherã entregar o Estreito de Hormuz. E Teherã acredita que a ameaça de fechar o Estreito de Bab el-Mandeb e a ameaça aos imóveis de Donald Trump certamente o farão recuar. E quando ambos os jogadores têm certeza de que a vitória está literalmente a um ataque de distância, mas nenhum quer parar. E agora toda a atenção está voltada para dois fatores. Donald Trump vai bombardear as usinas elétricas do Irã e o Irã vai cumprir sua ameaça de fechar o estreito de Bab el-Mandeb? Na verdade, essa é a principal e última ameaça de ambos os lados. E é aqui que, me parece, estamos nos aproximando do clímax desta guerra. Quem, como se diz, vai piscar primeiro? Aqui vou deixar reticências. Escrevam seus pensamentos e conclusões nos comentários deste episódio. Por favor, inscrevam-se neste canal do YouTube. Inscrevam-se no meu canal do Telegram Pitch News. O link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos as notícias assim que elas chegam. E se vocês quiserem apoiar o trabalho deste canal do YouTube, podem fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. Por hoje é só. Cuidem-se. Tchau a todos.